Aliás, a palavra Satanás significa o quê? A raiz Satã, que aparece ali 27 vezes no Antigo Testamento e 36 vezes no Novo, tem um sentido de adversário, inimigo. A raiz verbal é aquele que se opõe a ou contra a. Ele é, de fato, um adversário. Essa é a ideia. Aliás, é um livro lá da Vida Nova com esse nome, né? Verdade, verdade. O adversário. É verdade. Agora, então, a pergunta, só para o senhor concluir esse pensamento Sim. Da peculiaridade da fé hebraica, né? Por que não ter um Deus do mal? Então, essa pergunta é interessante e me permite entrar no tema em si da nossa fala, né? Ou seja, o que nós sabemos com certeza sobre a origem de Satanás. Existem algumas hipóteses, né? Eu vou trabalhar algumas teorias, bem brevemente, e que vai entrar na sua pergunta, na resposta à sua pergunta. Fique à vontade. A primeira teoria é a teoria chamada criacionista. Já é a resposta à sua pergunta. Então, na Mishnah, onde você tem a consolidação escrita da tradição oral judaica, um documento de meados até o final do 2º século da nossa era, a Mishnah, num dos seus tratados, no Tratado Avot, vai dizer que, por exemplo, alguns judeus criam que os espíritos malignos, os demônios, o que evidentemente inclui Satanás, ele é um dos demônios, ele foi criado no 6º dia da criação, na véspera do Shabá. Então, essa perspectiva criacionista. Então, os demônios foram criados como demônios, por exemplo, por Deus. Uma outra teoria é aquela que eu denomino teoria flaviana, que vem de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, importante historiador judeu ali, contemporâneo de Paulo, de Pedro, ali no contexto neotestamentário, né? Flávio Joséfo vive entre 37 a 100 depois de Cristo. E Flávio Joséfo vai dizer que os demônios são as almas das pessoas más falecidas. As almas ou espíritos das pessoas más falecidas, que são elas que possuem os corpos das pessoas vivas, né? Ou a mente e tudo. Isso já aparece no texto de Flávio Joséfo. Uma outra perspectiva que citamos bem brevemente é a perspectiva enoquiana, que leva esse nome porque aparece no texto de 1º Enoque, capítulo 19, versículo 1, que dirá, eu disse que nós voltaríamos a esse assunto, envolve os filhos de Deus de Gênesis 6. Então, eles são ali os demônios. A origem dos demônios se dá com os filhos de Deus ali de Gênesis 6. Outra perspectiva, justiniana, porque vem de Justino de Roma, na sua obra Segunda Apologia, no livro 5, Justino, ele vai dizer ali, é uma versão, é uma teoria modificada dessa enoquiana. Justiniano vai dizer que os demônios são resultantes do relacionamento entre os filhos de Deus e as mulheres. O resultado, a prole, são os demônios. E a perspectiva que eu entendo ser bíblica, a quinta, portanto, olha só quantas visões nós temos, pelo menos. A quinta é que os demônios são anjos caídos. Eu deduzo isso a partir de textos como Mateus 25:41, que cita o diabo e os seus anjos, Apocalipse 12:7, o dragão e os seus anjos, uma referência ao próprio diabo, e de forma mais incisiva e talvez clara, 2 Pedro 2:4 e Judas 6, que fala sobre o pecado dos anjos, os anjos que pecaram, portanto que seriam demônios. Respondendo à pergunta tema aqui, qual a origem de Satanás nesse contexto, né? Embora envolva outras coisas que eu não citei aqui, mas os demônios, incluindo o Satanás, o diabo, que é um demônio, a sua origem envolve o fato de ter sido antes um anjo bom, que ao cair se torna um anjo mau. Só que os anjos caídos a partir da queda, a Bíblia curiosamente não os chama, via de regra, assim. Você não vê Jesus expulsando, sai dele, anjo caído, né? Ou os apóstolos. Então, são demônios. Os anjos caídos são demônios. O que distingue um anjo bom, Gabriel, por exemplo, Miguel, entre outros anjos citados na tradição judaica, Rafael, Amriel e assim por diante, o que distingue anjos bons de anjos maus, os demônios? O caráter. O Salomão Simeonovic, ele acabou de fazer essa pergunta que você respondeu. Se possível, uma explicação sobre demônios. São anjos caídos? Isso. Na sua opinião, são? É isso aí, Salomão. Na minha perspectiva, eu acho que essa é a leitura
tradicional que os cristãos evangélicos têm. Os demônios são anjos caídos. Mas pelo que o irmão expôs, essa concepção veio depois de Justino. É bem mais recente. A ideia de anjos caídos? Então, ela, de certa forma, ela aparece ali, claro, ela aparece no texto de Enoque, mais ou menos, né? Mas com Justino de Roma, sim. Justino de Roma é primeiro século. Primeiro século, é quase que ali um contexto contemporâneo ao Novo Testamento. Então, mas se a gente pensar no que os apóstolos criam, porque eles lidaram direto com o demônio, né? Perfeito. Com os demônios, né? Perfeito. Lá, quando eles voltam na missão dos 70, ficam todos enebriados e tal. Eles criam que os demônios eram almas humanas. Não? Não. A meu ver, anjos caídos também. Tem um texto, curiosamente, das cartas pastorais, as epístolas pastorais, que talvez, né, olha o que eu vou afirmar agora, que é uma questão interessante, complexa, mas eu entendo, Weber, que a Bíblia tem a ver com o tema ora discutido aqui por nós, né? A Bíblia em nenhum momento fala de forma clara, inequívoca e acima de qualquer dúvida sobre a origem de Satanás, a origem de fato, aquele momento do antes e depois, aquela foto, digamos, do antes e depois. Ele era um anjo bom e se tornou num anjo mau ou num demônio. Quando que isso ocorreu e que texto bíblico descreve isso? Nós não temos esta informação. Talvez o que mais se aproxime disso tem a ver com a enquete, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas talvez o texto que curiosamente mais se aproxime disso não é Isaías 14 e Ezequiel 28, ao contrário do que o senso comum evangélico entende. Mas talvez seja 1 Timóteo 3,6. Porque justamente nas prerrogativas do bispo, aquele que deseja o episcopado, em 1 Timóteo 3,6, Paulo fala uma coisa muito interessante, que tem a ver com o nosso tema. Ele diz que aquele que almeja o encargo de bispo não deve ser neófito, novo convertido, deve ser uma pessoa mais madura, tal, na fé. Para quê? Para que na eventualidade de se ensoberbecer, não caia na condenação do diabo. Então, cair na condenação do diabo tem sido entendido de duas formas pelos exegetas, né? A cair na condenação do diabo significa que o diabo vai condená-lo por ele ser neófito, não cuida bem da igreja de Deus, ele é acusador dos irmãos, tá vendo, esse neófito e tal. Ou a condenação do diabo no sentido de que o diabo foi condenado quando era um anjo bom, se tornou um mal, por quê? Por causa da soberba que veio ao seu coração. Então, esta segunda explicação talvez seja o que nós temos de mais próximo de algo claro, que não é claro, porque a gente já percebeu que tem duas interpretações, sobre a queda original de Satanás. Então, ele seria um anjo bom, e Deus criou, claro, toda a sua criação boa, tudo que Deus viu no início, que ele criara, o hebraico diz que era Tov Meod, era muito bom, o que inclui os anjos, mas ele, por mau uso da sua liberdade, nós estamos evidentemente teologizando, a Bíblia não entra em todos esses detalhes, é evidente, mas por mau uso da sua liberdade, ele, portanto, se ensoberbece, de acordo com a possibilidade interpretativa de 1 Timóteo 3,6, e cai. E aí, nesse ínterim, ou uma série de demônios caem juntamente com ele, ou existem estudiosos que defendem a possibilidade de uma segunda queda angelical. Salvo engano, o Dr. Russell Shedd defendia essa perspectiva, que é essa possibilidade, pelo menos, de perspectiva, que envolveria Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. É por causa da Epístola de Pedro, né? Perfeito. Quando ele escreveu 1 Pedro, eu estava trabalhando com ele. Perfeito. E ele falou exatamente isso. É isso.